Sejam muitos bem-vindos, olha pra você ver, tô até errando português no primeiro episódio do nosso podcast, do Hora de Morfar. Então, sejam muito bem-vindos todos aí ao nosso podcast. Esse é o Hora de Morfar, nosso primeiro episódio hoje sobre Star Wars. Eu sou o Morfito e eu só queria dizer que o personagem mais participativo de toda a saga de Star Wars é o João. João. Meu Deus do céu. Se apresentem. E aí, querida internet, essa árvore linda, meu nome é Limão. E hoje a gente vai debulhar esse tema maravilhoso de Star Wars com força e falar sobre a força, né? Que é muito interessante. Tá, eu sou Pedrinhas e todos os filmes de Star Wars são bons, por um ponto de vista. Justo. Olá, meu nome é Paulo Lourenço, me chamam de Lô, e o Exército dos Clones é imoral e é um crime de guerra. Caralho. Okay. Começamos com as polêmicas. Chegaram as polêmicas, os bolsonaristas. Mamilos, assuntos mamilos. Certo, vamos lá. Vamos começar aqui já perguntando para vocês. Vamos seguir uma ordem lógica aqui de como é que tá na tela. Primeiro tá o... Peraí, pra cá. O Inhanhês tá de cá. Aí tem o Lorenzo. E depois o Limão. Então a gente segue essa ordem aí durante o podcast. Vai trocando uma ideia. Vocês vão me dizendo o que vocês acham sobre os temas que a gente já definiu. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com Star Wars e como ele aconteceu? Vai ser meio clichêzão, né? Porque eu conheci por causa do meu pai. O meu pai me apresentou a Star Wars, eu devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos por aí. E ele simplesmente me apresentou os filmes. E também meio que ao mesmo tempo eu tinha começado a jogar o Lego Star Wars. Se não me engano, são as prequels e a trilogia original. E meio que veio isso tudo junto, eu jogando o jogo, meu pai vendo os filmes comigo. E, cara, eu não sei explicar, parece que Star Wars é uma coisa que sempre esteve na minha vida. É difícil definir quando eu tive conhecimento de Star Wars. É algo que já é fato, né? Algo que já existe na sua educação, nas suas... Putz, pensei em alguma coisa cult, já fala em Star Wars. Star Wars já tava na minha vida. Mas é mais ou menos por aí. A memória mais antiga que eu tenho de Star Wars. Cara, eu tô numa situação parecida. A minha mãe me apresentou Star Wars. E eu não me lembro de eu não assistir Star Wars. Essa memória não existe em mim. Tipo, eu lembro quando era pequenininho que eu via o Star Wars 4 e eu recitava as falas junto com os personagens, porque eu era muito viciado. E eu também jogava Lego Star Wars, eu também montava Lego. Eu era viciadaço em Star Wars. E foi assim a minha vida inteira. Aí hoje eu tenho um monte de livro de Star Wars, de videogame de Star Wars, eu tenho miniatura e assim vai. Certo. E o Lemonhe? Cara, eu acho que das infâncias aqui, eu acho que eu fui o único que não fui privilegiado com jogar joguinho do Lego do Star Wars, nem ter Lego do Star Wars. Eu lembro que quando eu era moleque, a gente tinha uma VHS e eu sempre fui muito apaixonado por De Volta para o Futuro, né? Tô aqui, eu sei todas as falas dos 3 filmes de De Volta para o Futuro. E eu lembro que na época eu tinha o VHS do De Volta para o Futuro, do Rei Leão. E eu assistia essas duas o dia inteiro. Até que certo dia minha irmã falou assim: assiste isso aqui, cara, vai te dar um mind blowing total. E foi o Retorno do Jedi, o primeiro filme. E, cara, eu assisti aquilo, achei a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ainda mais que era VHS, aquele verdão, e eu tenho aquilo até hoje. E foi assim que me introduzi no universo de Star Wars, e até hoje eu sou viciado completamente. Justo. O meu caso foi igual ao do PF e do Lobo, tipo... O meu pai sempre foi apaixonado por Star Wars, ele tinha algumas miniaturas de naves e coisas do gênero, então eu fui introduzido a Star Wars muito cedo. Se eu não me engano, também pelo VHS, tinham alguns filmes bem parecidos já na época, como... tinha um filme chamado Odisseia, eram todos filmes espaciais. Meu pai sempre gostou muito, tinha Cassiopeia, então... Esses filmes de espaço, essas coisas... O Stargate, né, também tinha Stargate, bastante Star Trek, Stargate, Star Wars... Cara, sempre foi uma coisa muito natural na minha vida. Então, desde que eu me conheço por gente, eu também gosto muito de Star Wars.
depois que vocês tiveram todo esse contato, porque a gente tem esse contato inicial e tudo mais, eu não joguei joguinho de Lego, sempre detestei joguinho de Lego. Nunca foi muito introduzido assim, não. Nunca me veio o interesse de jogar. Tem uns novos agora, do qual tem uma qualidade em 4K e tal, tem uma piada mais pegada, mas os antigos não dava, não tinha nem voz, eu não me atraía muito, não. Eu gostava mais dos jogos normais mesmo, tipo, que eram bonecos normais, não gostava tanto de Lego. Mas aí chegou uma mudança bem grande dentro de Star Wars, que foi quando eu descobri que o 1, 2 e 3 não eram o 1, 2 e 3. Exatamente. Foi e os canônicos também. Foi aquele plot twist que falava que minha vida é uma mentira. A gente ainda mais pequeno, qualquer coisa não surpreende, isso era mentira. Velho. E cara, sinceramente, agora é a opinião polêmica. Essa é a minha opinião polêmica de tudo. Eita, já vem. Lá vem. Caralho. Eu gosto muito das prequels. Eu gosto dos canônicos. E eu nem assisti o último filme das prequels. Não quero. Não quero estragar Star Wars pra mim. Errado Caralho, ele não tá. Não tá errado, vai. Não quero. Gente, não quero. Eu me decepcionei muito porque eu fui na pré-estreia dos últimos 3 filmes do Star Wars e eu só saía triste. Sério? Nossa, Eu ia, tinha nego fantasiado. Eu ia de camisa do Star Wars. Eu ia muito fantasiado. feliz. Puta, nossa. Eu ia fantasiado. Eu fiquei muito decepcionado. Eu acho que eu nunca me decepcionei tanto. E o foda de você ser narigudo, tá ligado? E eu tenho o hábito de meu cabelo crescer muito rápido. O foda de narigudo e com bigode mal feito que a gente fica parecendo o Kylo Ren, o ator do Adam Driver. O foda de você ser narigudo, você parece, velho. Aí, tipo assim, eu ia de Kylo Ren, tá ligado? A galera, nossa, você faz cosplay? Eu falei, não, eu sou parecido mesmo porque eu sou narigudo, é isso. E ainda mais eu tô engordando agora, velho. Eu tô me sentindo na decadência, velho. É foda. Mano, não. O lugar dele é fazendo comédia romântica mesmo, é fazendo filme de romance, é fazendo... eu gosto do Adam Driver como Kylo Ren. Eu acho que ele também salvou gosto. esses filmes pra mim, cara. Assim... Ele é um ali, cara. Eu sinto muito. Ele ficou como aquele personagem rebelde, aquela incredulidade de um começo de um personagem bom e aquele personagem rebelde ao ponto de ser irritante. Eu acho ele irritante. Eu acho ele irritante. Mas eu acho o jeito que o Adam Driver fala as falas dele com paixão, parece que ele tá odiando aquilo como um Sith faria. Sim. O Sith tem o ódio. Ele tá tipo, desculpa. Bravo! Mas você sabe quem tá no final, quem tá bravo de verdade? São os fãs de Star Wars, né? Não, com certeza. Os fãs de Star Wars seriam bons Siths, com certeza. Imagina se o Darth Vader conhecesse o Kylo Ren e vice-versa. Eu acho que o Kylo Ren não teria esse fanatismo que ele tem, porque ele vê o Darth Vader como uma fonte de inspiração que não é aquilo que acontece, não é aquele ponto de vista que o Darth Vader tinha exatamente no dele, acho que o Darth Vader ele fica decepcionado. Eu acho que também vai muito que o Kylo Ren, ele tem aquela... É uma visão quase cega, sabe? Ele tem um ideal do Darth Vader, tudo que ele, entre aspas, fez e todo esse legado que o Darth Vader como Sith. Ele pintou um herói pra ele ali. Sim. E acredito que ele é exatamente desse jeito. Um cavaleiro de prata, assim, sabe? Considerando o episódio 8, dá pra ver que tem mais ou menos um simbolismo de que ele meio que largou isso, mas claro que no episódio 9 voltaram atrás, porque, né, desorganização dentro da Disney. E ele até... A parada interessante do Kylo Ren é justamente que ele até fala nos filmes de matar o passado. De que ele quer, tipo assim... Eu quero acabar com o Jedi, eu quero dominar a galáxia, fazer do jeito que eu quero. E por mais que as sequels sejam problemáticas, eu acho que muita falta de organização, eu acho que ter um personagem como Kylo Ren segura pra mim. Tipo, eu comprei a ideia dele. Ele segura... Kylo Ren tem um ponto. Ele segura a máscara dele. Ele segura a máscara dele no chão, dando piti no elevador, quebrando mascarinha. Ele realmente segura. Então, mas eu acho que esse é o ponto, porque ele é um... Eu falei, nossa, esse cara ele vai ser o vilão. Ele vai morrer, se ele for morrer no final, como um vilão. Eu não achei que ele teria uma redenção do Kylo Ren. Não, eu imaginei, esse cara, ele vai ir pra ser do mal. E eu queria
que fosse assim, porque mostra que eles não querem ter a mesma história. De que um Skywalker vai Mas ao mesmo tempo, ele volta ao ponto-chave desde o Anakin com o Kylo Ren, que é o quê? Sim. Mesmo você sendo um Sith, dependendo do modo como você vê o ponto de vista dele, ele pode ter uma redenção. Porque um Sith mesmo, ele começa através do ódio. Quando ele consegue resolver esse ódio, ele naturalmente consegue a redenção dele. Sim. Todos os Siths começam assim. Mas isso gera uma espécie de problema. Porque, do ponto de vista gera aquele loop infinito, né? Porque se resolve aqui, ele volta pro mesmo. Do ponto de vista da força, o Darth Vader, por exemplo, se redimiu e ele virou um fantasma da força. Só que, por exemplo, o Darth Vader, ele matou criancinha, ele cometeu genocídio, ele fez as merdas todas e no final ele amava o filho dele. Então tá tudo bem. Tá tudo top. Tipo, tá tudo bem. Não, ele cometeu genocídio, ele matou criancinha, ele fez essas merdas todas, mas tudo bem, a força perdoa. Quem a força quer. Os fins não justificam os meios. A força perdoa. A força perdoa. No final, a força perdoa. E eu até gosto das sequels. Eu acho que ele iniciou bem, por mais que tocou na nostalgia, no ponto fraco, pra mim, que é o episódio 7 parece o episódio 4, etc. Sim. Eu acho que começou forte e tal. Veio o segundo filme que eu não curti tanto, tem ideias legais, só que ele não tá 100% foi mal executado. Teve personagens que foram esquecidos do 8 pro 9, que aquele casal com o Finn, que é aquela menininha japinha, ela foi esquecida. Teve a polêmica do beijo LGBT, que, tipo assim, ficou um frame de meio segundo. Eu achei que eles dariam mais atenção para esse tipo de tema, mas falaram tanto na hora de publicar esse filme, e você vê, tipo, quase nada. É igual aqueles bolinhos da Balduco, que fala que vem recheado, mas você vê só umas bolinhas. É tipo assim, foi mais ou menos isso que eu senti com a experiência de alguns temas do qual eles disseram que ia ser alguma coisa mais delicada, mas não foi. E a construção final do Kylo Ren, que é tipo ele aceitando ser um solo, né, assim dizendo, eu achei que aquele beijo no final, eu achei desnecessário, na minha opinião. Eu achei que não haveria necessidade. Eu traumatizei com aquele beijo. Eu traumatizei com aquele beijo lá. Na segunda, eu falei assim, tá, o beijo vai chegar... Eu acho que ele não adicionou nada. Não precisava, era tipo... Não faz sentido, porque totalmente a irrelevante. Rey e o Kylo Ren não estavam sendo construídos como casal. Mas a gente reclamando não aqui, adiantou, parece mano. que aqueles nerds ter tudo. Não faz sentido falando disso. Não, mas o problema é justamente que não faz muito sentido pelo que a gente já viu sendo construído pros personagens. Tipo, eu não compro esse casal justamente porque não faz sentido. De forma alguma. O casal que eu tava comprando, que é aquele que a gente shippa, não aconteceu, que era o Finn e aquela mocinha lá, aquela japinha lá, que deveria acontecer, e ela foi esquecida, cara. Ela entrou no limbo do esquecimento. Tipo, olha, você tá aqui, foda-se, você não existe mais. Porque J.J. Abrams brigando com Rian Johnson. É uma briga de diretor, os filmes não se conversam, é uma confusão. A única participação do J.J. Abrams que eu gostei que ele fez, uma referência, foi que ele fez com Metal Gear, que ele colocou o braço vermelho no C3PO, que eu achei que ficou legal pra caramba, que fez uma referência ao Big Boss, que ficou da hora pra caramba, velho. É a única coisa que o J.J. Abrams fez legal. Nada. Certo. Então, entre as prequels, os canônicos e as sequels, qual a opinião de vocês? Qual é melhor, qual é pior, o que nem devia existir? Se fosse para desenhar aquele cavalinho, sabe aquele cavalinho de etapas? O primeiro foi feito no Arte Attack, tá ligado? Que é aquela coisa desenhada com sal, fica aquela coisa perfeita. O segundo foi feito para a galera do ensino médio que tá cursando Senai em desenho, e a outra foi feita pelo ensino, aquelas crianças do primário, que fez 2 rabiscos e fala, cavalo! É mais ou menos isso. Laninhas, o que você acha, cara? Mano, eu vi as prequels recentemente, esse fim de semana, tinham mais de 10 anos que eu não assistia. Porque eu realmente, quando era criança, eu gostava, mas eu nunca era muito afeiçoado, eu preferi a trilogia original. Sim. E, cara, eu pensei, nossa, será que eu vou me decepcionar e tal? E sim e não. Porque, por exemplo, eu vi Ameaça Fantasma, eu não gostei de Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma, ele te dá uma labirintite de tanta informação que tem na tela. Eu não gosto, eu até achei bem chato em alguns momentos.
Eu não tava me divertindo, até a parte, o core de Star Wars, que eu acho que a diversão eu não tava tendo muito. Aí depois eu vi Ataque dos Clones, que é um pouquinho melhor, mas os problemas persistem. E chegou Labirintite continua. É. Chegou no A Vingança do Sith, aí eu gostei. Eu falei, nossa, eu realmente tô gostando desse filme. Mas no geral, eu até tinha comentado isso no Twitter um dia desses, que por mais que tenha, eu acho que o abuso de CGI é muito grande, os diálogos são muito ruins, a direção do George Lucas eu não curto muito, o que as prequels ganham pra mim é originalidade. O que o George Lucas pôde trazer de novo pra Star Wars, pra expandir o universo mais ainda, que é contar sobre a República, contar sobre as Guerras Clônicas, até o que veio antes disso. E isso pra mim agrega, sabe? Diferente das sequels, agora fazendo um paralelo, que por mais que eu acho que sejam filmes mais bem estruturados, eu acho que o roteiro é melhor, as falas são melhores. É um enredo que não tem preguiça de contar Sim. as coisas. Não tem preguiça. Isso aí. E por mais que sejam mais bem dirigidos, etc., eu acho que perde na originalidade. Eu acho que um acerta onde o outro erra, entende? Então isso acaba sendo até um pouco triste, porque eu não considero nenhum dos dois nem perfeito. Eu acho que ambos têm várias imperfeições. Justo. E sobre os canônicos, eu até tava com dúvida quando veio a questão da pauta, porque eu já nem sei mais o que é canônico. Porque depois que teve toda aquela treta da Disney e tal, eu lia muito quadrinho de Star Wars, eu já li livro de Star Wars. E eu não sei se o que eu li, o que eu consumi, tipo Dark Empire, que é a HQ que o Luke vai pro lado negro, não é canônico mais. O Último Caçador também, quando o Darth Vader despiroca e começa a caçar caçador de recompensa também. Sim. Não sabe se é original. Então, sobre canônicos, eu não tenho nenhuma opinião. Justo. Eu não sei mais dizer. E tu, Lô, o que tu acha dos prequels, dos canônicos? O Lô tá mais travado que tudo. Travadão. Tá. Usando Agora virou uma foto. a foto do Lô. Uma foto que ele poderia colocar no Tinder, porque ele tá sensualizando colocando a mão no óculos. Justamente. Isso provavelmente na versão final do vídeo, isso vai sair em preto e branco, tá ligado? Aquela. Como sempre. O Lô travou. O Lô simplesmente ele veio a falecer. Ele desistiu. A gente falou de sequel, ele morreu. Ele não aguentou. Ele não aguentou. Acho que acabou os dados móveis. Putz, aí é triste, velho. Aí. Soldado abatido. Soldado abatido. Então vamos botar uma imagem no lugar dele. Respect. Olha, tem mais gente. Dá pra colocar mais gente na cal, olha. Aí, pronto. Conseguimos resolver o problema. Cadê? Só falta ele aparecer. Eu desculpo os problemas técnicos, que meu celular tá quase com a bateria e desligou o 3G. Nas melhores strings. Se você. A mim não concedidos. Se o Lô vier a falecer, eu já peguei uma imagem do deserto de. lá de Nabu. De Duna. De Nabu, não, de. Me falhou a memória. Qual o nome? Tatooine. E ele se diz fã. Ele não lembra o nome de 35 planetas. Caramba, velho, você não é. Eu lembro até que o Samuel L. Jackson tava no Star Wars. Eu lembro que até o Samuel L. Jackson tava no Star Wars, cara. Sabre luz roxo. É o mais bonito de todos. Star Wars? É o mais bonito de todos. Você é fã de Star Wars, mas não sabe o nome dos 3.000 figurantes do filme. Você não é fã de Star Wars. Eu tenho curso no Senai em passar vergonha. Então tá tudo certo. Então já é um curso. Eu tenho um diploma, eu tenho um mestrado em passar vergonha. Então vamos lá. Você forma no Senai em passar vergonha quando você é humilhado. Aí porque você passou com êxito, né? Se você não passou vergonha, você não conseguiu. Eu fiz um curso no Senai. Ninguém quer saber. Cancelem! Machista, opressor, cancelem o limão. Os prequels, eu tenho muito. De verdade. Você tá estragando. Eu tenho muito amor pelos prequels, porque eu via quando era criança. E o episódio 3 talvez seja o meu episódio preferido, tá? Controvérsia. Porque é muito trágico, cara. Quando eu era pequeno eu já chorei vendo o episódio 3, é muito triste. Todos muito trágico, mano, o Darth Vader. Calma, você não chora hoje em dia? Não,
Não, hoje em dia não, eu sou muito másculo pra isso. Entendi, Eu entendi. chorei assistindo La La Land. Eu sou muito básico. Eu chorei assistindo La La Land. Não tenho Também. moral com ninguém. Ó, Não fala nada não. agora, o episódio 4, 5 e 6 pra mim são praticamente perfeitos. Praticamente perfeitos. Eu amo demais. Tipo, todos os defeitos que eles têm, tudo de bom meio que é muito mais do que isso. E os sequels eu odeio todos eles. Sem exceção. Cara, Eu Justo, odeio todos os justíssimo. sequels. Justíssimo, justíssimo. errado ele não tá, né? Limão. Acho que o primeiro sequel, o episódio 7, é o que eu menos desgosto. É o que eu menos desgosto. É o mais likable de todos. Agora, eu não consumi muitos canônicos. Eu não consumi muitos canônicos, porque a minha livraria inteira de Star Wars já não é mais canônica. Ele fala como se Então eu não tivesse faço a mínima ideia. Ele fala como se tivesse a Saraiva no quarto dele. Né? Não, tipo, dos canônicos eu já vi o Clone Wars e só. Não, eu joguei Battlefront 2, só. Então eu não posso Tá opinar. bom. Justo, Eu justo. joguei todos os Star Wars no console, o Battlefront 1, Battlefront 2 e agora o The Fallen Order. O The Fallen Order, ele me impressionou muito, cara. O jogo é muito bom, principalmente com a mecânica de customização de sabre de luz, que você pode usar praticamente todos os sabres de luz da saga, só que você tem que, obviamente, pegar as peças para isso, mas é muito divertido você mudar isso, customizar, fora que tem o modo livre e o modo desafio pra você cair na porrada, a lá estilo Jedi do jeito que você quiser. É muito gostosinho de fazer isso. É muito satisfatório, sabe? Principalmente. Justo. E você, Limão? O que você acha das prequels, dos sequels e tudo mais? Cara, eu adoro a sequel. A prequel, ela me decepcionou. Calma, principalmente porque calma. Eu gastei dinheiro Calma. pra isso. Então você gosta da prequel, você não gosta da sequel. Gosto. Sim, Calma. Ah, tá. eu gosto de ser diferente. Ah, ele quebra padrões, ele quebra padrões. Calma, você gosta dos filminhos do Kylo Ren? Eu gosto, cara, mas, por exemplo assim, ele foi muito mal. Ah, Como é que eu não. posso dizer? Eu gosto, cara, eu gosto, mas não pelo enredo, de arte só. O enredo me quebra as pernas, cara. A direção É a de mesma arte coisa- realmente eu acho que é um forte. Vou te falar pra você que é igual você assistir o filme atualmente da Dora Aventureira. Você pensa, putz, é Dora Aventureira, mas, cara, ficou legal. É tipo isso, tá ligado? Isso aqui é o contrário do Star Wars. O Star Wars atualmente, ele carrega o hype de uma coisa que ele já foi um dia, entendeu? Hoje, atualmente, não dá pra levar muito o Star Wars a sério, né? À toa que, ultimamente, muitas concorrentes estão começando a otimizar esse tipo de universo e estão sobressaindo com muito menos custo, entendeu? Em gráfico. Ah, Então, uma coisa que me veio à mente agora. Tem um canônico que saiu recentemente que é muito bom. É o Mandaloriano. Que a gente Sim. já falou. Mandalorian Verdade, essa obra. Que inclusive disseram. Mandaloriano é sensacional. É lindo. The Mandalorian, Masterpiece. Em breve. inclusive, eu ganhei. Deu um mês de Disney Plus pra nós aí, patrocínio. É isso aí. Ó, ó. Olha, eu comprei o Disney Plus 1 ano só pra ver Mandaloriano. Burguês. Ó, Disney, eu não queria dizer nada. Nós estamos aqui em uma plataforma da Amazon, mas eu estou dizendo, Disney, patrocina nós. Patrocina nós. Paga nós. É. Paga nós, Disney, pelo amor de Deus. Estamos precisando assistir o Mandaloriano. Estou aqui como cosplay do Ozov com gangrena no nariz para dizer Eu acho que patrocina nós. Mandaloriano. Acho que Mandaloriano é melhor do que todos os sequels combinados, assim. Nossa, muito melhor. Errado, Pra mim- porque a qualidade gráfica é a Porra, cara. mesma, cinematograficamente falando, é a mesma coisa. Então, tipo assim, é muito bom. E tem o Clone Wars também. E tem o Rebels. Os dois eu gosto muito. Qual deles é canônico? Eu tinha O Rebels ainda é Os dois. canônico? O Rebels eu não tive prazer de O assistir ainda Rebels- até hoje. O Rebels e o Clone Wars são os dois canônicos da animação. Os dois Justo, são canônicos, justo. 100%.
Eu Então, não tive paciência pra assistir o Rebels. eu falo com sinceridade. soube, eu soube que no Mandaloriano difícil, em breve nós teremos a Ahsoka. Ouvi essa. Espero que sim! Espero Sim, que a melhor esperemos. personagem do Star Wars é a Ahsoka Tano, que mora no meu coração, e é meu waifu do Star Wars, é a Ahsoka Tano. Cara, teu discurso tava legal, só foi você colocar o wife. Quebrou. Editor, Ah, faca. corta Editor, isso, faca. corta. Editor, Tira a parte do wife, faca. tira. Tava bonito, A Ahsoka Tano é a melhor personagem do Star Wars disparado. Tá. Cara, mas. Tá, É. Comentou, A Ahsoka Tano representa tudo que há de ruim no Jedi. Como a gente entrou em Mandalorian, a parada que, assim, as sequels foram o que foi, já era mesmo. E que Mandalorian salvou a paixão de Star Wars pra mim. Tipo, não que Star Wars iria morrer, mas que 2019 eu não tava nem um pouco animado pro episódio 9 pra Sessão Skywalker, aí veio o Mandaloriano e meio que deu uma... Deu aquele vral, Sim. aquele vral gostoso que a gente esperava no universo E Star eu Wars. gosto muito porque ele pega pra mim o que eu amo do episódio 4, sabe? Do primeiro filme. Que é aquela sensação de aventura, de que, sabe, ele é simples. Eu acho que a De questão... um personagem que necessita uma Sim. conquista do qual a gente não tem certeza se ele vai conseguir, entendeu? E aquela parada que, assim, eu compro a aventura do cara, eu compro a história, eu imagino que vai ganhar no final. Eu compro a Disney Plus. A gente tem Disney Plus, né? Claro. E também, cara, eu acho que reativa aquela coisa, aquele senso de aventura e de que Star Wars pra mim é simples. E isso eu tô falando, assim, não desmerecendo Star Wars. Eu acho que um dos pontos fortes pra mim é a simplicidade, que você pega o primeiro filme, é a jornada do herói. Totalmente. Eu não sei se é. Eu não sei se é. Eu falo isso com questão pessoal minha, porque eu tava analisando alguns jogos que eu jogava antigamente e algumas séries que eu assistia antigamente. E que, por exemplo, assim, não sei se é com base no nosso senso crítico. Mas, por exemplo, assim, eu tinha um hábito de jogar antigamente, que eu tinha um PC horroroso de ruim, meu primeiro PC. E eu jogava Time Control e The Little Big Adventure. E, tipo assim, aqueles jogos, pra mim, na minha época, aqueles jogos me davam a sensação de insegurança, aquela sensação de, caramba, é realmente um jogo incrível, ou até as séries mesmo da época que tinha, que era o Bom, o Mal e o Feio, que é o filme. E, tipo assim, aqueles filmes, não sei se era por falta de senso crítico da nossa parte, eles traziam aquela sensação de insegurança que a gente tinha através do personagem, aquela sensação de aventura, de medo, de euforia. E com o tempo, não sei o que aconteceu, os filmes não conseguem mais passar esse tipo de sensação, mesmo com as superproduções. Não sei o que aconteceu, não sei se é o nosso senso crítico que ele meio que gourmetizou, dizendo assim, ou a gente que perdeu a magia de assistir um filme. Eu acho que na verdade... Então, você colocou num ponto muito bom, especialmente mencionando o bom, o mal e feio. Porque, assim, é do tipo que, normalmente, esse filme de faroeste, o bonzinho acaba ganhando, ele acaba salvando a cidade, a vila lá. Só que é tão bem construído que naquela simplicidade a gente compra a ideia, sabe? A gente compra a aventura, a gente compra a história. Então, assim, por mais que eu sei que o Luke vai destruir a Estrela da Morte no final do episódio 4, eu fico lá com ele, sabe? Eu fico animado, eu fico ansioso. E Mandaloriano, pra mim, cara, eu tô acompanhando esse cara, essas aventuras, e eu olho e falo, nossa, esse é Star Wars mesmo. Justo. Eu particularmente acho que o episódio 4 e o episódio 5 são masterpiece. Justamente por isso. Cara, você sabe que ele vai ganhar, mas tem aquele problema de dar leve epilepsia, mas... Nossa, cara, vocês você sabem... sabe que ele vai ganhar, mas a música é muito boa, o personagem é muito bom, a nave é muito bonita, é tudo muito bonito, é tudo muito bem feito, cara. Aí você fica ali junto com o cara. Mas vocês sabem... Mas vocês sabem uma coisa, Não, Senhor dos Anéis é sensacional também, mas é outro tópico. Mas calma. Vocês sabem uma coisa, né? Tipo, independente do que aconteça nisso tudo, nada vai fazer com que as corridas de pods sejam menos emocionantes. Não, é verdade. Eu gosto muito das coisas de poucas pod. Coisas que salvam nesse filme. Cara, você não sabe se ele vai ganhar, você não sabe se ele vai perder. É um negócio muito louco. É aquela sensação, incrível. igual eu te disse, é aquela sensação de insegurança
que te move a querer assistir mais o filme com aquele frio na barriga. Que é aquela Totalmente. sensação que você quer sentir, sabe? Te deixa vivo ao ponto de você se sentir no universo. Mas Hoje não, no, hoje você sabe que vai ser roteirizado. Esse é Sim. o problema. no Totalmente. episódio 1, eu dou mais um ponto pro episódio 1, que é o duelo entre Obi-Wan Kenobi Sensacional. e o Qui-Gon É Jinn maravilhoso. e o Darth Maul, Nossa. que voltou no Clone Wars e é o melhor vilão, na minha opinião, do Clone Wars. É um dos Quer bons. dizer, Ele é bom mesmo. é um dos Mano, melhores vilões só tem do um Star Wars, pequeno é o Darth problema. Maul. Só tem um Nossa. pequeno problema. A morte do Qual? Qui-Gon Jinn foi fraca. O final do duelo foi Porque fraco. ele Porque é eu não introduzido ligo e pro morto personagem, no primeiro cara. filme. Eu me Não. importo com ele Foda. suficiente pra poder ver. Então, É o mas. Lionissa, velho. Você já E viu a o Lionissa morte? morrer de graça? Mano, mas a morte viu o Lionissa do. morrer de A morte graça? a morte do Darth Maul também foi muito ruim. Foi muito fraca. Tipo, Eu achei satisfatória. Eu A gostei luta da- toda- da Darth Maul. a luta toda ele faz e acontece, vira mortal, faz os caramba 4, usa Manda duas. essa capoeira dele lá. Usa dois faz sabres de bem. luz, faz uma É. coreografia toda estranha e tal, pra no final o cara virar um mortal na frente dele, sem sabre de luz, e dar tempo dele passar por cima do Darth Maul e cortar ele. Se o Darth Maul tivesse. Mas aquilo ali- Se o Darth Maul tivesse Aquilo tendido o ali braço. aquilo ali dá uma dica. O personagem do Darth Maul que é expandido depois. Então, Porque o mas Darth o Maul, pro- ele mata o Qui-Gon Jinn e ele fica feliz. Ele tipo, nossa, eu consegui matar esse cara. E naquele momento de distração, o Obi-Wan mata ele. Eu acho, pelo menos, que essa é a minha interpretação. Faz sentido. ter Naquele isso. momento aonde ele usa o ódio que é do Sith e o orgulho que é do Sith e a ganância que é do Sith, se distrai e isso é por isso que ele morre. Porque ele é ganancioso, porque ele é orgulhoso e assim vai. Pelo menos essa é a minha interpretação. O meu Justo. problema que eu tenho com a morte do Darth Maul nem é justamente como morreu. Eu acho que assim. Aí já vem uma opinião minha sobre as prequels. Eu acho que seria bem mais interessante se o Darth Maul fosse trabalhado todos os 3 filmes. Eu também acho. Ele terminasse o filme matado o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan ficasse com essa coisa, sabe, dentro dele. Tem esse cara que tá aí, matou meu mestre. E sabe, Com esse ódio, né? isso foi se resolver. Cara, teve Clone Wars. Só que eu acho que seria melhor Claro. pras prequels se fosse resolvido lá. Com certeza, Eu, com certeza. Eu uma acho. coisa que eu critico, com a personalidade do Obi-Wan nos 3 primeiros filmes é que ele me lembra o meu tio, que é aquele cara que fica puto no truco, toma 2 Brahmin e fica de boa, tá ligado? Ele perdeu o maior elo que ele tinha com a força, entendeu? E simplesmente deixou aquilo e passou ele, entendeu? Mas isso faz parte do código do Jedi. É você não ter. Você não tipo, se apegar às coisas. Perdeu o mestre, ele ficou triste, mas ele. E é justamente nisso que eu quero entrar aqui agora. Sobre as interpretações da força. Tá. Olha só que lindo, que maravilha. Seguinte. Transição, galera, transição. Transição. Transition. Seguinte. É que nem. Nossa! Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que, assim, no geral é muito polêmico. O que é a força? Genética ou filosofia? Ou religião? Boa. Mano, eu acho que é uma pergunta muito boa, assim. E pode-se dizer que é uma mistura dos três. Porque É um é mistura dos claro três. que. É claro Ela que, por exemplo, o Luke. Ela também é muito poética, se você levar em consideração. Sim, tem uma também, poesia ela é ali muito na poética. força. Porque, por exemplo, o Anakin Skywalker, ele é muito forte na força e o filho dele naturalmente também é. E o filho do filho dele naturalmente também é. Então tem essa genética. Mas ao mesmo tempo, o Anakin Skywalker é forte na força pela interpretação dele da força. Que é necessário pra ele ser forte. E Pela o Luke persistência Skywalker dele também. como personagem. Sim. O Luke Skywalker também é muito forte na força, porque não só por causa da genética, mas por causa da interpretação dele que ele tem da força, que é diferente. Mas por que que o E único... pouco dos três. Mas por que que o único que é realmente filosófico, tipo, que acerta no ponto filosófico mesmo? Porque, por exemplo, o Darth Vader, ele é quase todo em si a parte genética, justo? Tipo, ele não tem Sim, uma... Escolhido, né? Ele é o The Chosen One, né? Ele é o escolhido. Todo Ele é mundo- o chosen one. Todo mundo que nasce sem pai é The Chosen One, né? Tipo, tudo bem, Teoricamente. beleza. O pai saiu pra comprar cigarro e. O Então. Batman seria o The Chosen One. O Batman seria o The Chosen One.
Mano, mas por final de contas, com isso tudo, ele ficou com a genética que passou pro Luke e tudo mais. Óbvio que o Luke teve o treinamento da força que ele teve. O Yoda seria a filosofia da força. Com certeza. Ele é a parte filosófica. E quem seria a outra parte? Quem seria o religioso da força? Seria um Sith? Eu tenho... Sim, eu acho que o religioso da força seria o Imperador Palpatine. Porque ele vem daquela linhagem... Aquela linhagem milenar do Sith com a religião deles da força, que é absurdamente forte, inclusive. Desculpa. Absurdamente poderosa. E ele dança em volta dos ensinamentos do Jedi e do Sith e usa os dois pra manipular o Anakin. Ele entende da religião dos dois lados. Então eu acho que ele tem uma força ali. A força dele é do entendimento da religião. A força dele é ilimitada, né? O poder dele é ilimitado. A força dele é ilimitado. Unlimited power. Unlimited power. Cara... Isso me lembrou... Isso tem um plot hole pequenininho. Que quando o Palpatine leva raio, ele fica com cara de escroto. Ele fica com cara de saco. Ele realmente... Mas quando o Luke Skywalker... Quando o Luke Skywalker leva raio, ele fica tranquilo. Não acontece porra nenhuma com ele. Verdade. Não pode falar palavrão. Esse é um plot hole muito pequenininho. Ah, não, mas é porque o Palpatine, ele tava tacando raio no sabre dos Mace Windu, o sabre dos Mace Windu tá ricocheteando e voltando pra casa. Pra cara dele. Essa é a lógica que muita gente critica, que fala assim, por que ele não para de tacar raio se o raio tá vindo nele, né? Tipo, velho. Ele é maluco. Porque ele é louco, cara. Mas foi até bom que essa parte que vocês comentaram da religião, da parte da filosofia também. Que o Yoda, ele justamente, ele é um cara que ele tem um amor pela força. Ele é o tiozão hippie do Star Wars. A gente consegue ver até no episódio 5, quando o Luke, ele tá treinando, ele tá levitando as coisas e ele cai. E ele fica meio decepcionado, assim. Eu acho que é quando ele tenta levitar a nave dele, se não me engano. Levitar a nave dele. O Yoda, ele vira pra ele e fala assim, olha, a força, ela é tudo, ela nos une, ela tá na pedra, ela tá em você, tá em eu. E, ele é o início, ele é o fim. E ele fala com um amor e uma paixão tão grande por aquilo. Eu não gostaria de usar. Eu não gostaria de usar sequels como exemplo pra nada, mas a própria queima dos livros antigos da Força e tudo mais por parte do Yoda. Os Sacred Texts! Mano. Padrão! Lanhês, você concorda comigo que aquilo lá foi o maior exemplo de que o Yoda, ele é o que realmente é a fé, sabe? Ele seria meio que dos Jedi. A fé e a filosofia, sabe? Ele, de certa forma, é a maneira dos Jedi continuarem vivos. Porque o Yoda abraça aquilo do Jedi, e tanto que eu já tinha comentado isso, que o Jedi tem aquele negócio de não se apegar. E ele tanto abraça isso que os textos sagrados ele não se apega. Deixa aí. E taca fogo. Tudo volta, no final, tudo volta pra força. Tanto que o Yoda, quando ele... Tipo, pode falar. Não, é porque quando o Yoda morre... Quando o Yoda morre... Tá foda. Manda, PF. Não, tá, porque quando o Yoda morre, ele... Sabe, é uma parada bem calma, bem serena, sabe? Sim. Ele não está preocupado. Assim, chegou minha hora, e é isso. E ele não morre, né? Eles não morrem, né, de certa forma. Eles aparecem, viram com a força. O corpo todo dele se tornou um com a força. Ele acendeu, né? De certa forma, isso é uma coisa... ele acendeu. Ele acendeu. Ele virou um Force Ghost. Sim. E aí me vem uma pergunta. Qual que é o requisito mínimo pra isso? Não faço ideia. Não, pra ser um Force Ghost. É uma redenção? Você tem que ter um plot de redenção? Você tem que ser popular no universo. Primeiro isso. Você tem que ser popular pra ninguém querer que você morra. O Jorge Lucas tem que gostar de você, principalmente. Aí tu vira isso. Mas virar um Force Ghost é revelado no Clone Wars que é uma habilidade que o Qui-Gon Jinn descobriu e passou pro Yoda, e do Yoda passou pro Obi-Wan.
E eu não sei como que o Darth Vader virou. Não faço a mínima ideia. Porque ele é o The Chosen Plot One. hole ali. Porque ele é o The Chosen One, cara. Ele não precisa que Eu ninguém acho passe. que ele é uma mas ele já exceção. sabia. Ele não precisa que nada seja passado pra ele, entende? Tipo, essa é a magia do Star Wars dentro do plot do Anakin Skywalker até o final do Eu Darth acho que o Vader. Darth Vader é uma exceção, porque ele não precisava aprender aquilo. Ele era o Chosen One, então ele virou. Justo, é isso. Foi justamente o que eu Não, falei. lá Eu era aceito especial isso. porque Sim. tinha mitocôndrias em excesso. É Como é que eles chamaram? Era midi-chlorians. Glorious, nossa. Cara, Tinha mitocôndrias. eles Mitocôndrias fazem em excesso. eles fazem teste de sangue, né? Parece que tá tirando sangue pra ver glicose, né? Tá ligado? É. Tipo Mano, isso. a sua glicose tá alta, você é um Jedi, parabéns. Nossa, Você cara. já... Aí não, você tem glicose. cara. Mano, você tem diabetes. Tem diabetes. Desculpa, você é Jedi, mano. Você tem diabetes. Mano, tem não essa dá pra Jedi. entender, velho. Não dá pra entender. Não, Mas- midi-chlorians eu acho uma sacanagem. Desculpa, eu acho Foi muita demais. sacanagem. É a parte Que genética. depois do Eles- primeiro filme, dos prequels, eles meio que, tipo, não Eles, tocam mais nisso. eles inventaram isso para ter um termo científico da onde tirar o. É pra ter uma de onde explicação. saem os Jedi. É, mano, Mas é uma mano. explicação muito. Mas vaga, é- muito vaga. É, sabe? é o famoso dumb way, tá ligado? Tipo, você faz pensando que o seu público é idiota, tá ligado? Tipo, é isso que eu sinto quando eu vejo aquilo. O George Lucas tá olhando na minha cara e falando: você é Burro. idiota, você é burro. É, tipo, Você não entendeu entende que a o Anakin- força. Que o Anakin ele é tipo Jesus? Tipo, Ciência. justamente, Não, eu justamente. vou te falar pra você que. Eu acho que talvez ele tenha querido separar isso. Talvez ele tenha utilizado as midichlorians justamente para não fazerem essa correlação religiosa, porque no final das contas ele queria uma correlação científica e política, porque Star Wars é política. É político. Eu acho que não dá pra comparar hoje. Star Wars é política. Não dá pra falar que o Star Wars. Não dá pra comparar que o Luke é tipo Jesus. Dá pra falar Não, que Anakin, o o Luke é Anakin, Jesus. o Anakin, o Anakin. Ou você entra pro lado dele ou você morre. Mais ou menos assim. O Anakin não. O Anakin, se você não entra pro lado dele, ele Não, relaxa, porque vida que assim, segue. principalmente a coisa de quando o Qui-Gon pergunta pra Shmi Skywalker. Ah, de onde ele veio? Não, ele simplesmente apareceu, sabe? Não tem whatever. pai. Então, É. tipo assim, mesmo... Dropou, spawnou, gonna rust. Então, mas mesmo com midichlorians eu ainda não consigo não fazer a conexão religiosa, porque o George Lucas me mostrou justamente isso, sabe? Aí eu sinto falar assim, tipo, não precisava, na minha opinião. Cara, de isso ter é claramente. midichlorians, né? Isso claramente é um link. De que ele foi concebido com ela virgem, tipo, mano, não, sabe, tipo, existe esse link, mas o George Lucas tenta Existe. afastar desse link usando as midichlorians. Sacou? O Só problema é que se ele não mostrasse a parte, tipo, que parece que é Jesus Cristo, e ele só deixasse as midichlorians, tudo bem, porque ele Mano, falou, tá ligado? ainda O no problema é que deserto, irmão. mano. No deserto, nascido de uma mãe com as que... 3 luas lá, tá ligado? Com as 3 luas Mano. aparecendo. Cara, Whatever. não dá, velho. Só não dá. E aí, Mas eu quando a acho gente que- entra, quando a mas eu- gente fala... Esse contexto do cristianismo baseado similarmente a Jesus Cristo, ele é pop, tá ligado? Não, muitas sim. muitas Sim, coisas fazem sim. Mas é justamente isso. Eu acho que é muito justamente popular. essa parte que dá pra reclamar. É bem, cult, bem né? popular, é bem popular. Tipo, correlacionar essas coisas e tudo mais é muito popular. Da mesma forma que correlacionar pessoas com anjos caídos, Lúcifer e coisas do gênero, se tornou pop também, tipo, essa redenção. Por isso que a estrutura medieval contada, narrada, ela consegue casar muito bem com esse tipo de coisa. É muito fácil você inserir isso, tirar lá da bunda isso, e fica muito bem construído, sabe? É muito mais fácil uma ambientação medieval atualmente, para você criar até o mesmo RPG de mesa. Sim, com Ó, certeza. Ó a ideia, não Já falei, fazendo RPG de gancho, mesa, já aqui, fazendo ó. um clink. Em Vamos fazer um RPG de breve mesa, teremos, inclusive já está em construção, em interessante. breve teremos. Só. Então, quando a gente faz toda essa interpretação com a força, eu queria saber de vocês, a força é boa ou a força é ruim? Ó, eu vou dar a minha opinião. Pra mim, a força, ela é como se fosse uma fé.
Ela te dá as coisas que a fé te dá, tipo, ela te dá o conhecimento, ela te dá coisas diferentes. No universo lá, ela te dá os force pushes, essa força extra, esses pulos super altos, Os com double jump cambalhotas. lá, da hora. Te dá poderes sobre-humanos, mas ela vai depender de como você recebeu ela e de como você tá desenvolvendo ela. Se você tornou essa fé numa religião ou se você se estruturou isso numa fé em si. Então eu acho que a força dentro de Star Wars, ela é meio assim, tipo, depende Uma de fé de quem te espírito, ensinou. assim dizendo. Uma fé como Justamente. religião e uma fé de espírito. Justamente. Tipo, alguns levaram para um meio mais religioso, mais fanático, vamos dizer assim. E acabam se tornando maus por isso, entre aspas, né? Porque E também tem os que discutível. levam ao meio termo, como os Jedi Cinza, por exemplo. Sim, Eles levam ao meio termo, sim. se você levar em consideração. Então, uma coisa que o Yoda fala... Não, calma. Não é o Yoda que fala isso. Eu tenho todas as frases de Star Wars na minha cabeça, mas eu sempre esqueço quem falou cada Star coisa. Wars, você não sabe o nome de... Não sabe o nome de sei lá quem. Não sabe Mas o nome do figurante. é dito no Star Wars que ninguém é luz ou trevas. Todo mundo tem um pouco Sith, um pouco Jedi, sabe? O mundo não é separado entre Jedi e Siths. Todos têm luz e trevas dentro de si. Acho que até o Obi-Wan que fala isso. Não me lembro ao certo, se alguém lembrar me corrija. Então, como é dito isso, a gente sabe que tem um poder a mais. Tem uma coisa extra. Tem como você se desvincular do bem e do mal e você fazer o meio termo. Igual você falou dos Jedi Cinza. O que vocês acham? Os Jedi, eles são bons ou não? Cara, Bem, se você pegar pela narrativa do universo, eles são bons. Mas se você parar a pensar... Se você pegar pela narrativa do George Lucas, eles sempre vão ser bons. Mas depende bastante. Por exemplo, no episódio 4, 5 e 6, eles são aqueles paragons da bondade. Eles são do bem quase que objetificamente. Mas no episódio 1, 2 e 3, você mostra que eles têm falhas. Que eles têm problemas. E quando você vê o Clone Wars, o Rebels, quando você lê os diários do Jedi, quando você lê sobre as guerras que os Jedi causaram e participaram, eu acho que é muito difícil você falar que os Jedi são do bem, cara. Um exemplo que eu te falo pra você, que é... Porque, eu vou te dar um exemplo. A Ahsoka Tano, que é a personagem que a gente falou antes, ela foi escolhida pra ser uma Padawan e do Anakin Skywalker, certo? Sim. O Anakin Skywalker levou ela pro meio da guerra quando ela tinha 12 anos. Ela foi usada como soldado quando ela tinha 12 anos. Ela foi usada como comandante de guerra quando ela tinha 12 anos. Como que você pode falar que uma pessoa que faz isso com a criança é do bem? Porque é uma criança. Ela tem 12 anos. Não tem como falar que ela é do bem. Até antes do coisa, tinha o próprio Obi-Wan mesmo, que é uma cena meio boba, que eu acho que foi até mais levada para alívio cômico, mas se você olhar num contexto geral, eu acho que é no 1 que o Anakin e o Obi-Wan estavam num bar, ele simplesmente enfia o sabre de luz, sendo que o código dos Jedi é não usar tanto o sabre de luz em combate com pessoas no qual não tem sabre de luz. Entendeu? sim. E ele simplesmente enfia o sabre de luz e arranca o braço do cara, entendeu? Então, eles não são, tipo assim, aquele amor. Eu acho que como a gente até mencionou que o Mofito mencionou como se fosse uma fé, como se as pessoas não são... Claro, as pessoas são a força se manifesta de várias maneiras, mas ainda são pessoas, ainda tem essa questão de humanidade, vamos colocar assim. Claro que Star Wars tem mais de humano, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Perfeitamente. Vai criar essa dualidade, não? As coisas não são tão simples quanto preto no branco, apesar de que, claro, vários nos filmes, pelo menos, mostram isso. Mas eu acredito que não seja. O próprio Lô mencionou do episódio 4, 5, 6, em que os Jedi são bons. Mas vale também lembrar em que praticamente quase não tem Jedi. A referência de Jedi que a gente tinha era Obi-Wan, Yoda e só, meio que de Sith era o Imperador Só, né? e o Darth Vader.
E quando a gente vê a Ordem Jedi, a gente vê eles como não só uma força. Como o Império Uma força Dominador. religiosa, né? Porque o Império em si ele é muito formalizado e inspirado no Império Nazista. Então, tipo assim, a gente já pensa, Sim. putz, mal, bom, Sim. acabou. E quando a gente vê o Conselho Jedi nas prequels, a gente vê essa organização aí, até que o Lô mencionou nos outros canônicos, em que as guerras que os Jedi iniciaram e tal, a gente começa a se questionar. Porque no final, eu acho que até na vida, essa questão de bem ou mal é bem, bem complexa. Mas eu acredito Mas que... isso, Não, pode falar. isso pra mim só torna os Jedi mais interessantes, pelo menos eu acho. Sim, Porque com se eles certeza. fossem 100% do bem, eles seriam legais, porque são magos que usam espadas a laser. É. Mas eles não sendo, eles tendo essas leis, assim, eu acho que fica mais interessante. Sim, Por e exemplo, também- o Mace Windu, ele usava poderes do lado obscuro da força. Isso é canônico. Ele quebrava o código Jedi o tempo inteiro. todo mundo quebrava Todos. o código Jedi. Todo mundo Todos quebrava os o código Jedis. Jedi. Tá? Todos os Jedi que participaram da guerra como generais, eles quebravam o código Jedi. Sendo generais, eles estão quebrando o código Jedi. Sim. Então eles mesmos, quando apareceu a Guerras Clônicas, eles acabaram. Eles morreram, os Jedi morreram. Os princípios deles foram pro saco. Sim. O os único que ressoam- sobrava, o único que sobrou, que meio que se apegou a isso, os dois únicos eram o Obi-Wan e o Yoda. E mesmo assim, eles ainda eram generais que matavam gente, E não que é à toa mandavam gente pra morte. E por consequência o Yoda pirou, né? Ele pirou na batatinha, ele ficou loucão, se exilou, né? Que dá a continuidade do por enredo isso que canônico. eu até acho estranho que quando você vai ver as prequels, o Yoda, ele tá loucaço pulando de sabre de luz, não sei o quê. Ele tá mandando os pirocóptero, capoeira lá comandando, e... tipo, mano. clones na guerra. E eu não vejo o Yoda assim. Pra mim, o Yoda, ele é um cara que, sabe, ele é aquele sábio que vai evitar conflito. O ermitão do início ao fim. Sim, aí quando eu vi as prequels, eu fiquei surpreso, tipo, quando eu revi, né? Eu fiquei surpreso, eu pensei, cara, tipo, claro, é canônico e aí isso aconteceu. Tipo, não é, as coisas não parecem o que elas são. Tipo, eu até poderia falar, não, estragou o Yoda, só que se a gente for por uma visão um pouco mais leve sobre isso, a gente pode falar que ele mudou, porque... É uma versão do que ele tinha antes e agora é a consequência do que ele fez. Né? Eu acho que ele meio que aprendeu. Ele ficou aquele monge porque ele aprendeu que não dava dando certo. Aquilo que os Jedi estavam fazendo, que ele estava fazendo, não deu certo. Aí ele virou aquele monge calmo. Ele meio que pacifista. recomeçou o caminho Jedi. O ponto de De ruptura. certa forma, ele recomeçou. E o ponto de ruptura pra tudo isso foi a perda do Anakin. Vocês concordam? Que o ponto de ruptura pra todos eles é a perda do Anakin. Porque o Anakin, ele era o The Chosen One. Ele era o escolhido. O Anakin era tipo Simba, cara. A galera levantava ele pra cima e falava: esse aqui é o escolhido. Ele que vai dar o fim à guerra. Anakin, né? E ele deu. Como The Chosen. Ele trouxe o equilíbrio. Ele errado. Ele trouxe o equilíbrio. Ninguém disse que ele traria o equilíbrio através de meios positivos. Em momento algum. A profecia sobre o fim do... era isso. A profecia era de que alguém traria o equilíbrio à força. Ninguém falou que ia ser de uma forma positiva. Tá bom. Posso mandar uma curiosidade aqui? Curiosidade. Ele tá coçando a mão? O Anakin. Não, curiosidade. Não, eu tô. Mas enfim. O Anakin. Quando ele vai matar o Conde Dooku, o Palpatine ele fala: você tem que matar o Conde Dooku porque ele é muito perigoso pra continuar vivo. Aí o Anakin vai lá e mata o Conde Dooku. Só que no final do filme, o Mace Windu fala a mesma coisa pro Anakin. Ele fala: tem que matar o Palpatine porque ele é muito perigoso pra continuar vivo. Sim. E isso é uma quebra do Código Jedi. E naquele momento ele vê que os dois são iguais. O Palpatine falou a mesma coisa que o Mace Windu. E aí naquele momento ele fala: se os dois vão cometer o mesmo erro, eu vou ficar no lado do cara que eu acho que vai salvar a minha amada. E aí ele mata o Mace Windu. Quer dizer, ele corta a mão do Mace Windu, né? Sim. Naquele momento foi o momento que ele virou a chave. Ele, não, os Jedi são cheios de merda, não quero.
Eles quebram o código Jedi o tempo todo. Eu vou ficar do lado do Palpatine. Que pelo menos ele vai tentar me ajudar. Justamente. Foi naquele momento. E Foi acabou. isso mesmo. É. Tá, manda lá, Pev. Na verdade, Acabou. porque você tinha. Prato feito. Verdade. Que você tinha comentado sobre o equilíbrio da força. Na verdade, o Anakin, no final, ele deu o equilíbrio da força, porque ele matou o Palpatine, né? Não tá errado, né? Ele realmente força. Ele matou todos os bons. Ele matou Coloca todos essa- os Sei, bons. não, eu sei, ele volta, mas não. Não, ignora, esquece Ignora. isso, esquece Vamos isso, ignorar essa esquece volta isso. dele, né? Vamos Ó, ignorar. até a morte do Darth Vader. Vamos levar até a morte do Darth Vader. Que foi até o ponto onde ele tava trazendo o equilíbrio pra força. Sim. Ele matou o E lado o ponto bom. de equilíbrio da história de Star Não. Wars também, né? Convenhamos. É o ponto de equilíbrio da história. Ele matou o lado bom, inclusive as crianças. Ele matou o lado mal, inclusive o imperador. Verdade. É equilíbrio, não sobrou ninguém. Zero tá equilibrado. Verdade. Então, Tem Sith, não tem Jedi. esse é o problema. Isso é um problema que acontece, inclusive. É um equilíbrio, zero pra cada lado. É o equilíbrio. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito na mitologia grega, por exemplo. Que por mais que você tente interpretar uma profecia da forma correta, ela vai se cumprir apesar do que se faça. Tipo, o futuro ele é inexorável quando se trata de profecias e afins. Então, independente de que lado ele ficasse, o equilíbrio ia ser o mesmo. A única diferença foi que a forma que ele encontrou esse equilíbrio foi uma forma negativa. Foi uma forma genocida. Ele fez o caminho genocida do Undertale. Isso mostra um lado que gosta do poder que o Jedi, eles gostam de ser os protetores da paz. Ninguém mais pode ser o protetor da paz. Ninguém mais, só o Jedi. De acordo Os com eles Jedi é a então, ONU. quando é meio isso. Então, quando o Darth Vader traz aquele equilíbrio meio do mal, ele mata todos os Jedi e depois ele acaba com o Sith. Os Jedi, eles são teimosos e eles voltam, e porque eles voltam, os Sith também voltam. E isso cria mais conflito. E isso vai acontecer pra sempre. É uma coisa que Isso eu vai tava acontecer vendo pra no- sempre. Os Jedi vão voltar, que vão matar o Sith, que vão matar os Jedi, que vão matar o Sith, assim vai. Mas é um equilíbrio de enredo do Star Wars. É uma coisa que é explicado no The Fallen Order. É. Que, por exemplo, assim, quando surge um Jedi, naturalmente surge um Sith. Pra ter aquilo. Pra ter aquela dualidade natural do equilíbrio, entendeu? Então, por Então, isso que tem. dessa maneira, a força ela é uma força, né? Olha só, gênio. Uau! Que ela não pode dizer que ela é do bem, porque ela é a fonte desse conflito absurdo que acontece no universo inteiro. É Sith contra Jedi, contra Sith contra Jedi, e isso acontece por causa da força. A força, ela tem que criar esse conflito. Mas ela é neutra. E Mas no ela é meio neutra. do caminho morre gente pra cacete. Sim. A força ela é neutra. Mas no meio do caminho morre. Mas no meio do caminho acontece um genocídio aqui, acontece uma escravização ali do outro lado, Que nem na vida acontece, real, explode né? um planeta aqui. É igual- Morre gente pra caralho. Cara, é a mesma coisa da vida real, cara. A religião tá ali. Só que do lado, algumas pessoas estão se matando e fazendo coisas genocidas e bizarras por conta de religião. E do outro lado tem gente meditando. É a É a mesma reação da coisa. consequência. Sim. E alguém aqui tem conhecimento político pra me explicar como é que funciona a política de Star Wars? Porque de verdade, tem rebelde, Mais ou tem menos. república, tem império, tem a mãe dos caras, sei lá, mano, tipo, Eu conheci o conceito de república por Star Wars, só queria. ó, Eu falo pra você que Star Wars é tão bagunçado quanto a política real. É só isso. Tem- É realista demais. É realista ao ponto de ser bagunçado, sabe? Não temos alcunha de dizer que conhecemos e não temos poder também intelectual para dizer que temos sabedoria sobre política. Então, prefiro minha besteira. A política do Star Wars, ela segue uma hierarquia, entre aspas, assim, uma sequência, digamos assim. Primeiro vem a República Velha, que eu acho que nem existe canonicamente mais, eu nem sei mais se existe ainda.
Não, ela Acho existe, que agora canonicamente, ela mudou- existe. Mas a República Velha é, tipo, antes dos prequels. Antes dos Puta. prequels. Eu acho que agora o nome é High Republic, é a República Alta. Depois tem a República que aparece nos prequels, que dá nascimento ao Império, e depois do Império dá nascimento à República Nova, e aí depois da República Nova eu não sei o que acontece, porque eu não assisti, faz tempo que eu não assisto os sequels. Vira uma república, só que tem uma galera que é resto do Império Antigo, que quer colocar outra Tem ordem. essa sequência. Que é uma série de revoluções e tomadas de poder e assim vai, assim, esses conflitos todos. Sim. Em resumo, pra você que tá assistindo aí a gente ao vivo, a República atual é tipo a junção do almoço, do café da manhã, que você colocou no final e deixou como jantar e falou, é um prato novo. Aí surgiu isso. É isso aí. É uma mistureba, é um mexidão. E me deixa um pouco agoniado a semelhança com a realidade. Porque o George Lucas já falou diversas vezes que o Palpatine foi inspirado no Nixon, certo? Souberam disso, que ele é inspirado no Nixon. E que dentro de tudo isso você percebe claras referências de falas de presidentes norte-americanos, por exemplo, como, se não me engano, o Bush, que ele dizia, do Kennedy também, e do que ele Kennedy dizia, ou eles estão conosco ou eles estão contra nós, que é a frase do Anakin pro Obi-Wan, naquele momento que eles estão meio que pré-duelo ali, que ele vira e fala, ou você, se você não está do meu lado, você é meu inimigo. E de então os presidentes dos Estados Unidos se parecem bastante com alguns desses episódicos. Quero adicionar que Joe Biden foi recentemente visto falando I love democracy. I love democracy, que é a fala clássica do Palpatine. Sim. Eu queria só deixar esse paralelo aí. Outra coisa é que o Joe Biden parece o Capitão América velho. Ele parece Capitão América. Parece o Capitão América velho. O Palpatine, que logo depois de ter falado I love democracy, tomou o poder como um imperador fascista. E nós temos a Clara, a célebre frase, né, da nossa grande atriz, que ela diz, e assim acaba, e assim celebramos o fim da liberdade, com a grande aplausos. salva de palmas. Aplausos. Sim. Então, Eu até comentei com meu pai hoje, que a gente tava vendo. A gente viu hoje mesmo a Vingança do Sith. Eu pensei, cara, é curioso, porque é quase como se o Palpatine fez como Napoleão, né? Porque Napoleão era uma república que eles tinham instituído na França, né? Claro, depois que o Jacobinos fizeram toda a base lá. Depois ele falou assim: não, eu sou imperador, e é isso mesmo. Tacou o pau na mesa e foi. Acabou. e uma galera aceitou. Esse é o ponto. A galera aceitou, porque pensaram que era o melhor. E essa galera se ferrou no final. Eu quero... Por quê? Sim. Porque ele tirou o Senado no episódio 4. Sim. Ele dissolveu o Senado completamente. Justamente. Quero adicionar que Palpatine tomou o poder de maneira legal e democrática. Verdade. Ele foi Que é votado. mais bizarro. Cada vez que acontecia. Vocês Durante as Guerras acham... Clônicas, ele usou a guerra como uma desculpa para pegar cada vez mais poder. Mas toda vez ele colocava uma votação. Vocês acham que eu deveria pegar mais poder? E o Senado dava mais poder. Até que chegou um ponto que ele se autoproclamou imperador e todo mundo aplaudiu. Isso... E se fuderam, como já dito aí. Aí me vem uma outra dúvida. É correto fazer uma analogia entre o golpe de Estado do Palpatine, o golpe para tomar o poder do Palpatine, e alguns acontecimentos brasileiros? Cara, eu acho que pode ser. A longo prazo, você pegar uma estruturação, sim, ela se assemelha muito. É meio que a realidade, ela meio que se introspecta com a ficção. Então, sim, podemos concluir que sim. Sim, a arte imita a vida real e vice-versa. É.
É muito mais fácil você ter o conceito da pessoa por medo do que por segurança. A pessoa, pra ter a segurança dela e não o medo, ela te dá tudo que ela tem. Então, tipo assim, é isso que o Palpatine usou. Ele usou uma guerra como desculpa para ter poder. Porque você, naturalmente, abdica de tudo que você tem para se sentir confortável, para não ter medo, Claro. para não, O ter a Palpatine, ilusão disso. O Palpatine tem um detalhe que ele era um Sith Lord, então ele jogava dos dois lados. Ele era líder dos separatistas e o líder da República ao mesmo tempo. Então ele foi se alavancando, até ele ficar super poderoso. Só que na vida real ainda existem paralelos assim, de países que declaram guerra em outros países pra alavancar o próprio poder. Mas o Palpatine, no caso, ele tava... O Palpatine, no caso, ele causou a própria guerra. Ele tem um nível a mais ali, né? Ele é outro nível do que a gente acha na vida real, mas é um paralelo. E o que me impressiona depois de tudo isso, que, claro, a gente vive nessa era de internet, que a galera discute demais e tal. De Normal. gente falando que Star Wars não é político, sabe? Que não Não. tem Não. essas coisas. Você precisa ter não. Cara, O 4, 5 e 6, eles são menos políticos. Cara, com certeza, não, mas não. Um, 2, 3 mas é até o inegável. 4, É que não dá pra levar a eu opinião acho de que é político. Juquinha. Não dá pra levar a opinião do Juquinha atual. No Juquinha episódio foda. 4 tem uma cena dedicada a um imperador dissolvendo o Senado. Isso é político pra caralho. Gente, E tem a é questão do só. Império opressor e uma rebelião contra Sim. esse sistema opressor. Sim, Justamente. isso é político. muito político. E é especificamente colocado que a líder da rebelião costumava ser uma senadora. Sim, Que sim. depois que dissolveu o Senado, ela tomou armas e falou: eu tenho que lutar pela essa liberdade. E o que, Isso é e o político, que isso é acontece, e uma das coisas que acontece, que tem uma correlação, eu vou perguntar se vocês concordam comigo. Pega a luta do Império contra... Aí vocês vão querer me matar, mas sabe os Ewoks? sabe aquela batalha no planeta dos Ewoks? Então, aquela batalha é uma clássica representação da Batalha do Vietnã. Que são que é. Caralho, é mesmo, é guerrilha. É guerrilha. É uma Depois, guerrilha. tudo, É uma guerrilha. É uma guerrilha de Tem baixa até tecnologia. uma cena que é aquela cena do tiroteio da ponte, que é o fuzilamento, que era praticamente o que os Vietcongs faziam. Sim, Então, sim. tipo assim, era bem igual. E Era é bem porque igual. é uma guerrilha de menos. Isso É uma guerrilha menos tecnológica contra pessoas com uma alta tecnologia, mas E não conhece o terreno. exatamente. Esse sim. é o ponto principal que relaciona a guerra do Vietnã Agora, com a batalha. A batalha dos Ewoks é exagerada, porque o filme é feito pra criança, mas dá pra ver ali aquela alegoria, sim, claro. Cara, tem Tipo, coisas. os do qual Ewoks eles usam lança e referência. pedra. É. Né? É meio exagerado isso aí, mas eu entendo. Mas era assim É que os uma- americanos viam os Vietcongs. Os outros- Sim, de fato. Galera que pulava de cima de árvore, você não sabia de onde estava vindo, mas eles ganhavam pelo terreno e não pelo poder armamentista, tá ligado? Eles ganhavam porque eles conheciam o lugar e você tá lutando no terreno do adversário. Esse é o os erro. americanos tinham o Rambo. Esse é o Os erro. americanos tinham o Rambo. Esse é o erro do Eu mundo. não sei como que eles não ganharam, né? Eles tinham um Rambo. Cara, esse é o erro de Eles todo tinham- ditador os da americanos tinham ficção. o Dr. Manhattan, velho. Cara, É isso. Esse é o erro de todo ditador da ficção e de todo ditador do mundo. É lutar na terra do outro. Isso aconteceu na vida real, isso aconteceu em todas as coisas de internet, esses vídeos, esses curta-metragens, longa-metragens, todas as coisas cinematográficas. Esses ditadores sempre perdem a partir do momento que eles deixam subir o poder à cabeça e esquecem a estratégia de estar lutando em um lugar onde eles não conhecem. Eles subestimam o Sim, inimigo. sim. Eles acham que ele é Eles- muito inferior. Sim. Não é Eles à toa que colocam os como Ewoks são pequenos, são ursinhos. Eles Sim. colocam o poder dele como absoluto. Um Sim. imperador. Esse é o problema de um imperador. Isso aconteceu Uma com coisa alguém que eu- invadindo a Rússia. Isso aconteceu com alguém querendo invadir território, né? Não russo, né? Mas vocês me entendem? Tentando invadir territórios, assim, soviéticos no frio.
No frio! Aconteceu 2 vezes ainda. Aconteceu 2 vezes. A história se repete. Não, uma, Impressiona, que 2. caiu. Não, 3, outro 4. caiu também. Mano, várias vezes. Não só com Já perderam neve. a conta. A guerra do Vietnã. Mano, são muitas as experiências que nos levam a ver Sim. que... A guerra do inverno entre a União Soviética e eu não me lembro qual outro país lá, muito, muito menor. Que teve nego do país menor que matou, tipo, 250 soldados pra um. Só usando o terreno. Sim. E pior que O cara assim, escondia na neve, o cara escondia no arbusto. E agora relacionando com o que você. O problema até hoje é uma crítica que eu falo até atual. O americano em si é uma coisa que eu tava correlacionando uma coisa com as eleições e até mesmo com algum tipo de cultura. Vocês sabiam que a gente, nós aqui, nós 4 na live, até mesmo as pessoas que estão assistindo aqui, a gente tem mais conhecimento que pessoa com diploma nos Estados Unidos em relação à geografia. Então, tipo assim, o que eu gosto de dizer é que os americanos, até hoje, em relação à guerra, eles pegam o livro da arte da guerra e limpam. É isso aí, vocês já sabem. Então, tipo assim, é muito complicado. O que vocês falaram sobre, principalmente essa parte de vou pegar justamente a batalha que teve em Endor, que o Império acabou perdendo nisso aí. Porém, como teve a Primeira Ordem nas sequels, eles não aceitaram perder. Porque Sim. essa galera, tipo, ditadores e tal, eles não aceitam. Não, Eles perderam. Eles não vão dar o braço a torcer. Então, Star Wars, curiosamente, fez a mesma coisa. Sim. Por mais que as sequels são a cópia e cola, é interessante fazer essa relação. Vou sair daqui Eu com queria- os detalhes. Eu queria adicionar o detalhe que eu acho que os ciclos são políticos o suficiente. Mas não Tipo, foi, não tem nada explicado direito. Não tem nada explicado direito. A Primeira Ordem, eles mal falam a origem. A República Nova morre no primeiro episódio. Não foi político o suficiente, eu acho. Concordo. E por isso ela Sabe não o que tá passa o acontecendo? impacto. Por isso não Você passa o não tem mesmo aquele impacto. investimento que você tem. Você não desenvolve, sabe? A única coisa Você que não eu tem aquele gostei do investimento. episódio- Uma coisa que que vocês vão concordar com todo mundo é que o episódio 8, ele tirou uma dúvida que todo mundo tinha, que era se uma nave, quando entra em dobra, se choca com outra nave, e que, na minha opinião, é uma das melhores cenas de Star Wars, Nossa, porque você imagina bonita uma demais. big de uma explosão e na real acontece o contrário, fica em silêncio. E é linda aquela cena. Eu tenho vontade de pôr num quadro aquela cena. É a primeira vez que foi fidedigno com a realidade de que Ela no é som muito bonita. É a primeira vez que Star Wars foi fidedigno à regra de que o som não se propaga no espaço, né? A primeira não vez. Tem som, não tem luz, não tem fogo. Única não tem e nada no primeira barco. vez. Mas por que a princesa Leia voa? Mas. Eles têm. Porque ela tem a força. Ela se Mas puxou. Mas tem teorias de que a O força He-Man- da Leia o He-Man também- é mais forte que a do Luke, tá ligado? Isso que eu fico meio que, como? Não, mas nessa de eu tenho a força, o He-Man Isso também não- tem, não, caralho. Mas não ué. foi apresentado Isso em não é momento nenhum. impossível, é só muito difícil. Mas como? Sabe, tipo, ela sai voando sem ponto de Ela pega e faz impulsão. assim, ó, vral, Sem tirei. ponto de impulsão algum. E ela para na nave e a galera socorre ela e é isso. Tá ligado? Tipo, Isso, é. Ô, gente. Ela virou eu o tenho que falar um Isaac negócio do aqui. do Dead Space. justo. Eu tenho que falar um negócio aqui. Eu tô ficando hipoglicêmico, eu vou ter que comer alguma coisa. Porque velho tem dessas. Oh, não, eu hipoglicemia Mas tá é uma muito- merda. Se alguma rede de Hipoglicemia- fast food Eu- quiser patrocinar também. Aí, ó, se alguma rede de fast food quiser patrocinar eu- Habibs, aí, ó, quem quiser mandar Eu um. volto também sou daqui a uns hipoglicêmico. 10 minutos porque. Volto daqui a uns 10 minutos, senão eu vou desmaiar. Caras, eu acho que, tipo, essa discussão política de Star Wars, ela é uma discussão muito ampla, principalmente pelo fato de que quando você trata política no mundo atual, você não tem um fim, certo? Você não tem uma solução. Nem pro dia de hoje. Quanto mais uma ficção intergaláctica do futuro pós-moderno. Mano, E vral.
Tá ligado? Tipo, por mais que ele seja baseado nos dias que a gente já viveu, ele não tem como a gente correlacionar com o atual, tipo, 100%. Sim. Porque tem algumas coisas que simplesmente não existem. E você usar de comparativismo seria basicamente impossível. Eu vou deixar Tatooine de fundo enquanto ele não volta. Vou deixar aparecendo Tatooine aí enquanto ele não volta. Então, vamos pro nosso último tópico, que a gente tinha definido aqui uns tópicos. Aonde vocês estariam se vocês vivessem em Star Wars? Cara, eu acho que se eu estivesse num mundo de Star Wars, com certeza eu ia ser um figurante, tô brincando. Eu acho que com certeza eu seria um Sith, velho. Com toda absoluta certeza, eu acho que eu seria um Sith. Muito pela questão, vamos dizer assim, que ele é a parte mais anarquista da força, sabe? Eles se autodeclaram a justiça, então, tipo assim, de um modo mais bélico, eu ainda acho mais legal, é isso. É muito pela minha opinião mesmo. Cara, eu acho que eu seria, tipo assim, não que ia ser legal, eu ia ficar confortável, ia ser uma vida bem miserável, mas caçador de recompensas. Bounty Hunter. Ser uma parada meio que nem no Faroeste, que eles têm. Sim. Bom. É basicamente igual o bom, mal e o feio mesmo, saca? Eu acho que ia ser muito da hora passando de sistema em sistema, coletando recompensa, sabe? Eu acho todo esse... Ser comido por um Sarlacc. Porque Star Até Wars o Mandaloriano é legal, o Mandaloriano. Sim. Ele é aquele cara foda, aquele cara, tipo, que ele é condecorado o cara indestrutível, o Mandaloriano. Por isso Chegou, que ninguém eu mata acho interessante Star Wars, que ele flerta com tantos gêneros já instituídos, com gênero de samurai, gênero de faroeste, até space opera, que no caso é Flash Gordon e tal. Sim. E por isso que é foda, porque é fácil a gente querer ficar em Star Wars, a gente querer viver, a gente querer ver os filmes Star Wars. Porque a gente já conhece, a gente já viu isso antes, e isso não é ruim ser essa coisa, porque ao mesmo tempo cria uma parada original, mas com várias influências em que todo mundo pode gostar. Hoje em dia nada se cria, tudo se copia, né? Essa é a regra. Igual eu lembro de uma frase de um colega meu dizia que copiar de um é fraude, copiar de vários é arte, entendeu? Então, Star Wars ele tem esse hábito de fazer isso. E fica bom, casa bem. Fica bom, cara, não tem como. Se eu fosse fazer um roleplay de Star Wars, é super fácil, porque todo mundo vai comprar, todo mundo vai entender o universo, ele é fácil de captar. É uma parada muito bizarra, porque é super estranho, sabe? É um que o filme tem um tapete gigante que anda, tem uma nave que é um disco, mas tem duas pontas. Sim, sim. É aquele conteúdo do qual um crítico mais bem desenvolvido nesse tipo de enredo entenda, até mesmo um Juquinha do qual aprendeu a jogar Minecraft ontem vai entender, entendeu? Ele Por isso que eu vejo que quem assiste Star Wars, tipo assim, quem é mais... falar culto fica feio, mas tipo assim, quem... não fica. Tipo assim, assistiu Star Wars na infância e parou de ver, nunca, não consumiu mais e retorna pra Star Wars. Eu já vi isso com algumas pessoas e eu falo assim, cara, é mágico, sabe? Sim, sim. É uma que volta. É diferente, é muito interessante. Então, é aquela emoção que você tinha na infância, aquele medo, temos aquela um sensação Sith, de euforia, de um conteúdo único. Sim. Temos um Sith, um Bounty Hunter. O Lo vai ser o quê? O Lo vai ser o Palpatine. Ele vai ser um Sith, então. Se ele voltar, ele vai ser o Imperador. Que é um Jedi, vai ser muito legal, vai ser muito bem dividido as opiniões. É o Imperador da pega toda. Então eu vou deixar o Lu fechar, então eu vou falar o meu. Eu seria, tendo em vista o meu histórico de vida mesmo, com relação à filosofia, religiões e coisas do gênero, eu provavelmente seria um Jedi desertor. Um Jedi branco, não, um Jedi cinza. Um Jedi cinza, porque, cara, eu ia me apaixonar de início pela filosofia, por tudo mais. Eu ia perceber que todo mundo lá tava fazendo, na verdade, era um monte de cagada e quebrando a filosofia toda. E eu ia desertar e tentar seguir o meu próprio caminho da forma que eu achasse melhor, tá ligado?
pegando o Karl Marx e falando, bolê, galera. Mano, eu criaria a minha própria forma de interpretar a força e faria isso como Jedi, assim, de certa forma, sabe? Sem ir pro lado negro da força completamente, mas decidindo o meu próprio caminho entre os dois. E você, Lô? Conta pra gente. Voltei. Conta pra gente, dentro de Star Wars, Voltei. quem você seria? O que você seria? Do que você faria parte? É. Ó, eu tenho em minha posse uma série de livros. O primeiro Sua livro alcunha. é uma coletânea feita pelo Palpatine de diários Sith antigos. Já li todos. O outro, uma coletânea feita pelo Luke Skywalker de livros antigos Jedi. Ah, eu tô ligado. E outro esse feito livro eu pelos Caçadores de Recompensa. Mais um que agora eu esqueci. Aham. Já li todos eles. Ele E tem a por coleção essa dos perspectiva única, eu acho que eu com certeza absoluta ia acabar sendo um Sith. Com certeza Aí absoluta. os Sith Aí. ganharam, o lado Acabar negro sendo da Sith. força ganhou. O lado negro da força ganhou, Porque eu sou uma pessoa emocional, cara. Pior que quando o Eu Mofito acho tinha que- caído, ele falou assim: ah, ele vai escolher seu Palpatine. Eu falei Ele vai isso! escolher seu Eu Palpatine. falei isso! Pode repetir aí na edição, inclusive. Eu falei, ele vai escolher repete, seu viu? Palpatine. É, cara. Porque os Jedi, a filosofia deles tem muito aquele negócio de não se apegar, não ter emoções, ter compaixão, mas não ter amor. Eu acho que eu não conseguiria viver assim. Sim. Então o Sith é exatamente o contrário. Os Fora Sith são o emotivos. poder bélico. eles- Fora o poder É. bélico, né? Fora o poder bélico. Político também, né? Por Muito exemplo, importante. na época do Império do Sith, era muito comum ter tipo Sith que era casado com família, com vários filhos. Então eles eram emotivos, eles amavam, eles tinham paixão pela Tinha uma vida. linhagem familiar deles, do Império e tudo. Sim. enfim. Eles se apaixonavam, eles matavam pelas pessoas que eles amam. O Anakin, ele virou o Darth Vader porque ele amava uma pessoa. Eu acho que eu acabaria sendo um Sith. E ele. Não, até antes disso, ele começou a trilhar o caminho do Sith a partir do momento que ele vai naquela vila no deserto e mata todo mundo por causa da mãe dele. Sim. Por Sim, causa da mãe ele- dele, sim. Eu seria o tipo de pessoa que não conseguiria não fazer isso, eu acho. Por conta de emoção. Os Jedi, Emoção. eles negam a emoção. Eles renunciam à emoção em prol do equilíbrio. Posso adicionar mais um detalhe que eu acho super foda. Detalhes, adoro detalhes. Bora, detalhes. A galera, os Tusken Raiders, o povo da areia que o Anakin massacra, o Anakin deixa um sobrevivente. E aquele sobrevivente, ele conta a história pra todas as vilas e todos os clãs. E na época da Guerra Civil, né, entre o Império e a Aliança, é revelado que o povo da areia, eles reverenciam Darth Vader como um anjo da morte, que vem trazer a morte. Eu acho isso muito foda. Muito foda. Ó, detalhes. Isso foi com o tempo espalhado pela galáxia inteira, que tem os quadrinhos que é o primeiro mercenário, que até conta que o Darth Vader ele é temido por todos, e foi aí que ele Sim, acabou... todo essa mundo alcunha. teme o Darth Vader. E- Cara, o Darth Vader ele tem uma aura de medo, que tipo, cara. uma aura de poder que não tem, na minha opinião, não tem outro personagem. E que não tem. é... Não tem. E Ah, uma mano. das Mas minhas- eu fico uma que nem das- uma criancinha, mano. Uma das minhas falas favoritas é quando o Darth Vader ele é cercado por um exército inteiro e eles falam pra ele: Darth Vader, se entregue, você está sendo cercado. E ele só fala: aqui entre mim só está cercado mortos e medo. Só. Um cara, ele tipo assim, ele tem uma Ele é muito persuasão enorme. Sim, com certeza. Então, tipo assim, Tem uma outra instância de uma coisa parecida, aonde o Darth Vader tá assassinos
treinados. Calma, sua voz deu uma O pequena Imperador mandou fazer isso por travada. algum motivo. Sua voz deu uma pequena E ele travada. fica pra numa pegar o- prisão de segurança É, máxima onde ele acha o Cristal Kyber da Estrela mais da Morte que perigosos. eu uso. da galáxia procurando um assassino. É Beleza. onde ele acha o Cristal Kyber da Estrela da Morte. É nessa saga. Ele chega lá e ele fala pros prisioneiros. Eu vou colocar. Ele solta os prisioneiros numa arena e quem sobreviver vai ser o assassino. Só que o Darth Vader ele não tem mais amor pela vida, ele quer morrer. Ele não aguenta mais. Então ele pula naquele poço com as pessoas mais perigosas da galáxia. E ele fala: se vocês conseguirem me matar, vocês vão ser o assassino do Imperador. E ele mata todo mundo. Porque ele é foda. Porque ele tem ódio pelas coisas. E ele não vai morrer até ele. Esse ódio. E ele é muito foda. E, meu Deus do céu, o Darth Vader é muito legal, cara. Pelo Ele é amor pica, de né? Deus. Vader é Darth Vader. Nossa Não, tá até aqui, ó. senhora. Até suei. Suor másculo Acabou o aqui, ó. detalhe. E é isso. E eu só queria dizer que só tem uma pessoa que tem a mesma aura. Que tem a mesma aura de poder que o Darth Vader. É isso, pô. Só tem uma pessoa que tem a mesma aura de poder que o Darth Vader. E é o Kylo Ren dando chilique dentro do elevador, batendo mascarinha e destruindo mascarinha. Isso me dá medo. É isso aí. Me dá medo de pra onde vai o Star A Wars. máscara que ele comprou na Hasbro. Hasbro, patrocina nós. Patrocina nós. Então, muito obrigado pra você que tá assistindo isso aí no YouTube. Muito obrigado aí quem tá assistindo. Querem fazer suas considerações finais? Vamos lá, TF, manda bala. Cara, Star Wars é curioso, porque a gente pode falar mal, pode falar coisa que gosta, que não gosta, mas no final eu acho que a gente tem um amor muito grande por Star Wars. É impressionante, Sim. sempre volta pro mesmo lugar, que é essa paixão que a gente tem como fã, né? Mais que a gente critica, que a gente, sabe, fala mal ou sabe, tem sempre aquele lado, aquele amor que eu acho que nunca morre, cara. Justo. É, Lô, as considerações finais antes que você faleça novamente. de fato, eu vi todos os sequels. Eu vi todos os sequels e eu não gostei de nenhum. Eu vi todos os sequels. Eu não gostei de nenhum. Mas eu ainda. Você tá travando bastante, cara. Limão, quer fazer suas considerações finais, já que o Lô não consegue? Vamos esperar um pouquinho. Às vezes ele sai o resto. É tipo pia desentupida, uma hora sai. Nossa. Vou botar Tatooine em cima dele. A luinha de fundas, né? Tá, é. Então, as minhas considerações finais é que Star Wars em si, ele é uma construção de um enredo que por gerações fizeram as nossas infâncias. Assim, ele foi a porta de entrada para muitas pessoas, inclusive praticamente se não o público todo que estão nos assistindo hoje, e a gente em si para nos autonomenclaturarmos como nerds. Então, ele é a fonte de inspiração para muita coisa hoje. Querendo ou não, Star Wars e muitas outras coisas que existem. Então, por mais que a gente critique, como nosso amigo ele diz, a gente vai continuar amando Star Wars do fundo do nosso coração, porque ele foi o que a nossa porta de entrada para nos considerarmos nerds hoje, entendeu? Ah, também meu nariz de Osório com peste negra caiu. Então, é isso. Ame Star Wars. É isso. Cara, eu acho que a minha consideração final é de que, por mais que a gente fale sobre Star Wars, por mais que a gente cite Star Wars em coisas da vida, por mais que a gente viva fazendo referências, assistindo filmes repetidas vezes, e seguindo alguma coisa que se aprendeu em Star Wars e que você levou para sua vida,
cara, por mais que tudo isso aconteça, as pessoas não vão ter essa mesma sensação se elas não assistirem. Então, se elas não assistirem, se elas não lerem, se elas não jogarem. Então, Sim. cara, a minha consideração final é: assista Star Wars, jogue Star Wars, leia Star Wars. Se você só viu os filmes, leia os livros. Se você não gosta de ler muito, joga os jogos. Os jogos você vai gostar. Tem audiobook. Assista os desenhos. Assista os desenhos, cara. Justamente, assista a série do Mandaloriano. Assista. Cara, tem muita gama de coisa pra você. Disney Plus, patrocina nós. Disney Plus patrocina nós. E não vale a pena você ficar preso somente nos filmes. Então, assista, entenda o restante de Star Wars e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gostaria de agradecer extremamente a presença de vocês dois, PF e Limão. Muito obrigado, de verdade. Se quiserem divulgar a rede social de vocês aí, passar o @ do Instagram, fiquem à vontade. E Eu manda só lá. posto coisa de comida, então. Eu só posto coisa de comida e a vida interessante do meu gato. Não, mentira, gato e cachorro, que é o meu Luke. Sim, meu cachorro se chama Luke Skywalker, ele tem 9 anos. Então, tipo, eu posto muita coisa no Instagram, então é Breno Lemônia. Não sei se vai colocar assim. Alô, editor. IPF. O Instagram eu não mexo tanto, mas se quiser me seguir pode ser The Lover Cut, esse é o meu nick no Instagram. E se quiser me ouvir falando, ouvir não, né, no caso, lendo minhas groselhas que eu falo o dia inteiro no Twitter, é PFANhas. Perfeito. Então, muito obrigado, sigam eles nas redes sociais, siga as minhas redes sociais também, estão aparecendo aí na tela, a maioria delas é Morfito _. Deixa seu like se você estiver no YouTube. Se você estiver ouvindo isso aqui como um podcast, fique atento, pois nós teremos muito mais conteúdo. Esse é só o primeiro de vários. E se você está vendo isso pela Twitch, você não vai estar vendo isso pela Twitch. Porque esse VOD foi apagado. Porque esse doente mental aqui falou uma palavra que não podia. Então, muito obrigado aí. Quem tá ao vivo, viu. Quem tá ao Aqui, vivo, tá ao vivo, viu. Quem viu, viu. Mas é uma coisa única, você tem que É uma entender como coisa uma parada... única, justamente. Se eu não fui banido ainda, é uma coisa única. É verdade. Então, muito obrigado a participação de todos e até a próxima Hora de Morfar.